Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Este é o dia que o Senhor fez e você não acordou sozinho. A presença de Deus já está aqui com você. Quando os nossos olhos se abrem pela manhã, não é apenas mais um despertar físico, é a renovação da graça, é a misericórdia de Deus nos sustentando. É a prova de que ainda há um propósito vivo para a nossa história. E se hoje você abriu este vídeo, é porque o Senhor deseja mais do que simplesmente te dar um novo dia. Ele deseja te dar sabedoria para atravessá-lo. A sabedoria que vem do alto não é como a inteligência humana, que depende de livros, diplomas ou experiências acumuladas. Ela nasce no coração de Deus e é derramada sobre aqueles que a buscam com humildade. Está escrito em Provérbios 2:6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. E é essa sabedoria que eu e você vamos buscar juntos nesta manhã. Respire fundo agora e sinta a presença de Deus ao seu redor. O ar que entra em seus pulmões é o sopro de vida que vem do Criador. Ele está te lembrando que você não caminha sozinho e que hoje cada passo seu pode ser guiado pela luz da sabedoria dele. Quantas decisões você precisará tomar neste dia? Talvez pareçam pequenas, como escolher as palavras certas para falar com alguém. Talvez sejam grandes, como assinar um contrato, lidar com um problema familiar, enfrentar uma batalha financeira ou até mesmo dar uma resposta que pode mudar o rumo da sua vida. Todas elas pedem uma coisa: sabedoria. E a sabedoria humana, por si só, pode falhar. Ela se baseia no que já vimos, no que achamos, no que pensamos ser o melhor. Mas a sabedoria de Deus vai além. Ela enxerga o que nós não vemos. Ela antecipa o que nós não conseguimos prever. Ela protege de armadilhas invisíveis e abre portas que pareciam fechadas. Meus queridos, você já percebeu quantas vezes a pressa nos leva ao erro? Quantas vezes a ansiedade faz a gente responder sem pensar, agir sem orar, falar sem refletir? E quantos arrependimentos já nasceram por falta de esperar a voz de Deus? É por isso que nesta manhã, antes de começar qualquer atividade, nós nos reunimos aqui para entregar o nosso coração e o nosso dia nas mãos do Senhor, pedindo: Pai, dá-nos sabedoria. Agora feche seus olhos por um instante. Imagine-se diante de uma estrada. Nela existem várias bifurcações, vários caminhos possíveis. Alguns parecem bonitos, floridos, iluminados. Outros parecem sombrios e cheios de pedras. Mas você não sabe onde cada caminho leva. É exatamente assim que muitas vezes a vida se apresenta. Mas é nesse momento que a sabedoria de Deus se torna o mapa, a bússola e a lanterna. É ela que aponta: filho, siga por aqui. Não olhe apenas o que seus olhos veem. Confie no que eu já preparei. E sabe o que é mais lindo? Tiago 1:5 nos ensina: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Isso significa que sabedoria não é privilégio de poucos, não é dom restrito a reis, profetas ou estudiosos. É promessa para qualquer filho que pede com fé. Inclusive você nesta manhã. Então peça agora em silêncio ou em voz baixa: Senhor, derrama sabedoria sobre a minha vida hoje. Deixe que essa oração simples saia do fundo da sua alma. Você não precisa de palavras bonitas, não precisa de discursos ensaiados, precisa apenas de sinceridade. Porque o Pai não resiste a um coração quebrantado. E quando você pede sabedoria, algo começa a acontecer dentro de você. As suas reações mudam, o seu olhar muda, a sua forma de lidar com as pessoas começa a refletir mais paciência, mais calma, mais discernimento. Você se torna alguém que não apenas reage às circunstâncias, mas que responde guiado pelo Espírito Santo. Agora, respire fundo novamente.
Entregue diante de Deus aquela situação que está tirando sua paz. Talvez seja uma decisão que você precisa tomar ainda hoje. Talvez seja um problema antigo que já não sabe mais como resolver. Diga para o Senhor: Pai, eu não quero andar na minha própria sabedoria. Eu quero andar na tua. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando você faz isso, você está abrindo mão do controle humano para receber direção divina. E essa é a chave para um dia abençoado. Porque em vez de viver na insegurança, você passa a caminhar na certeza de que não está sozinho. É como Davi declarou no Salmo 25, 4, 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Veja, ele não pedia apenas vitória, não pedia apenas livramento, ele pedia direção. Ele desejava ser ensinado pelo próprio Deus. E eu quero te dizer hoje, peça direção antes da vitória. Peça sabedoria antes da solução, porque quando a sabedoria de Deus guia os seus passos, a vitória se torna consequência. Talvez você esteja pensando, mas eu já errei demais. Será que ainda há sabedoria para mim? Eu te digo, sim, há. O mesmo Deus que deu sabedoria a Salomão, que deu discernimento a José no Egito, que deu entendimento a Daniel na Babilônia, é o mesmo Deus que hoje está disposto a encher a sua mente e o seu coração. Tudo o que você precisa é abrir-se. E este vídeo, esta manhã, é o momento exato para isso. Agora, antes de seguirmos adiante, coloque a mão sobre o seu coração e diga em voz calma: eu recebo a sabedoria de Deus para este dia. Repita uma vez mais: eu recebo a sabedoria de Deus para este dia. Sinta a paz que invade sua mente ao declarar isso. Porque sabedoria não é apenas conhecimento. Sabedoria é paz, é descanso no coração, porque você sabe que não precisa decidir nada sozinho. Hoje, quando você enfrentar situações desafiadoras, lembre-se deste momento. Antes de responder, antes de agir, faça uma breve oração. Senhor, o que devo e fazer? Essa simples pausa vai ser a diferença entre o erro e a direção correta. E assim, passo a passo, decisão após decisão, você perceberá que sua vida será moldada pela sabedoria divina. E no final do dia, ao olhar para trás, você reconhecerá: foi Deus quem me guiou em cada detalhe. Quando pensamos em sabedoria, muitos imaginam que ela está ligada apenas a grandes decisões, a resolver mistérios profundos ou a conquistar posições elevadas. Mas a sabedoria de Deus se manifesta, sobretudo, nas pequenas atitudes de cada dia. É na forma como você responde a alguém que te trata com dureza. É na paciência que você escolhe ter diante de uma contrariedade. É na calma que você mantém quando tudo ao redor parece exigir pressa. Sabedoria é o reflexo do caráter de Cristo em nós. Provérbios 3:13 diz: feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. Veja, a felicidade não vem da riqueza, da fama ou das conquistas humanas. A verdadeira felicidade é fruto de um coração sábio. Porque quando você tem sabedoria, você tem paz. E quando há paz, o resto da vida encontra equilíbrio. Respire fundo agora e reflita. Quantas vezes você perdeu a paz porque faltou sabedoria em um momento? Uma palavra mal colocada, uma atitude impensada, uma decisão precipitada. Todos. Nós já passamos por isso. Mas hoje o Senhor está te dizendo: eu quero encher sua manhã com sabedoria para que a sua paz não seja roubada novamente. Sabedoria também é reconhecer os próprios limites. É saber quando falar e quando se calar. É compreender que há batalhas que não valem a pena lutar e discussões que não levam a lugar algum. Jesus nos ensinou isso quando permaneceu em silêncio diante de Pilatos.
Ele tinha todo o poder para se defender, mas sabia que havia um propósito maior em jogo. Quantas vezes, no impulso de querer ter razão, acabamos perdendo oportunidades de mostrar amor? A sabedoria nos chama a vencer não com a força da voz, mas com a mansidão do espírito. Pense agora em alguma situação que você viveu recentemente em que sentiu que faltou sabedoria, não para se culpar, mas para aprender. Traga isso à memória e entregue nas mãos de Deus. Diga: Senhor, eu não quero repetir os mesmos erros. Me ensina a responder como Jesus responderia. A sabedoria de Deus é prática, ela se revela na rotina. Por exemplo, um pai ou mãe precisa de sabedoria para orientar os filhos sem ferir, mas também sem omitir a verdade. Um trabalhador precisa de sabedoria para lidar com um chefe difícil, sem perder a integridade. Um líder precisa de sabedoria para conduzir pessoas sem se deixar levar pelo orgulho. E você? Onde precisa de sabedoria hoje? Talvez no casamento, talvez nas finanças, talvez nas escolhas pessoais. Saiba que o Espírito Santo está disponível para te guiar em cada uma dessas áreas. Em Provérbios 4:7 está escrito: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Veja, como a palavra é clara, a sabedoria é a coisa principal. Não são os bens, não é o reconhecimento, não são as conquistas materiais, é a sabedoria. E é isso que estamos fazendo agora, adquirindo sabedoria. Não por mérito, não por esforço humano, mas por nos colocarmos humildemente diante de Deus e pedirmos: Senhor, ensina-nos o teu caminho. Coloque novamente a mão no coração e declare comigo: Senhor, a tua sabedoria é a minha prioridade. Repita em voz calma: Senhor, a tua sabedoria é a minha prioridade. Sinta como essas palavras ecoam dentro de você. Porque quando a sabedoria de Deus ocupa o primeiro lugar, tudo mais encontra seu devido espaço. Agora quero que você imagine o seu dia como uma casa. Cada decisão é uma porta, cada atitude é uma janela. Quando a sabedoria de Deus entra, ela organiza tudo. Ela traz luz para os cômodos escuros, coloca ordem onde havia bagunça, traz paz onde havia barulho. Essa é a obra que o Senhor deseja fazer na sua vida hoje. Meus irmãos e irmãs, o mundo valoriza a esperteza, o jeitinho, a vantagem. Mas a sabedoria de Deus não é assim. Ela não busca atalhos. Ela ensina a andar pelo caminho da verdade, mesmo quando parece mais demorado. Porque no final, o caminho da verdade sempre leva à vitória. Salmo 111:10 declara: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus preceitos. Isso significa que sabedoria não começa em livros, mas em reverência a Deus. Quanto mais o honramos, quanto mais o colocamos em primeiro lugar, mais a sabedoria cresce dentro de nós. Por isso, nesta manhã, antes de começar suas atividades, antes de sair de casa, antes de falar com quem quer que seja, faça essa oração. Senhor, que cada passo meu hoje seja guiado pela tua sabedoria. Agora respire fundo mais, uma vez, e entregue ao Senhor cada detalhe do seu dia. Entregue o caminho até o trabalho, a conversa que vai ter, a decisão que precisa tomar. Entregue as preocupações que carregou da noite anterior. Deixe tudo diante do trono de Deus e confie que Ele vai te dar direção. E enquanto você ora, perceba como a paz começa a invadir o seu interior. Essa paz é fruto da sabedoria divina, que não se baseia em respostas humanas, mas na certeza de que o Pai está cuidando de cada detalhe. Hoje você não vai caminhar por si só. Vai caminhar, guiado pela voz do Espírito, e isso fará toda a diferença.
A sabedoria que vem de Deus não apenas orienta nossas decisões, mas transforma a maneira como enxergamos o mundo. É como se, de repente, os olhos espirituais se abrissem e aquilo que antes parecia confuso começasse a fazer sentido. Você já percebeu como muitas vezes nos perdemos em meio às vozes ao nosso redor? Há conselhos de amigos, há opiniões da família, há pressões do trabalho, há sugestões da sociedade, e tantas vezes essas vozes se contradizem. Mas a sabedoria do Senhor é diferente. Ela é clara, firme e cheia de paz. Em Tiago 3,17 está escrito: a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Veja que contraste. Enquanto a sabedoria humana pode gerar orgulho e disputa, a sabedoria de Deus traz paz, moderação e misericórdia. Meus queridos irmãos e irmãs, quantas vezes nós já fomos enganados por pareceres, por promessas, por oportunidades que pareciam boas demais. Mas quem tem sabedoria do alto consegue discernir além da aparência, consegue perceber se há paz de Deus naquela decisão ou se há apenas ansiedade humana. Agora, respire fundo e reflita. O que tem movido as suas escolhas ultimamente? É a pressa? É o medo? É o desejo de provar algo a alguém? Ou é a certeza de que Deus está guiando os seus passos? A sabedoria de Deus sempre aponta para a vida, sempre conduz ao bem, mesmo que no início pareça o caminho mais estreito. Jesus mesmo disse: entrai pela porta estreita, Mateus 7,13. Essa porta estreita é o caminho da sabedoria. Ele exige fé, exige confiança, exige entrega, mas é o único caminho que conduz à plenitude da vida. Talvez você esteja diante de uma situação em que tudo parece embaralhado. Talvez seja um problema no trabalho, uma decisão no casamento, um desafio financeiro. Você olha para um lado e parece escuro. Olha para o outro e não enxerga saída. É nesse momento que a sabedoria de Deus se manifesta como luz. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja, a palavra de Deus não ilumina apenas grandes distâncias, ela é lâmpada para os pés. Isso significa que, mesmo quando você não vê o fim da estrada, ele ilumina o próximo passo. Coloque a mão sobre o coração agora e declare, em silêncio: Senhor, ilumina o meu próximo passo com a tua sabedoria. Sinta como essa oração simples traz alívio, porque você não precisa enxergar todo o caminho, precisa apenas confiar no próximo passo que Deus está mostrando. É assim que vivemos em sabedoria, passo a passo, decisão após decisão, guiados pela luz que vem do Senhor. E mais, a sabedoria não é apenas para nós, ela transborda. Uma pessoa sábia influencia a família, os amigos, os colegas de trabalho. Pense em José no Egito. Ele foi vendido como escravo, injustiçado, esquecido. Mas porque tinha sabedoria de Deus, ele soube administrar até mesmo as situações difíceis. E no tempo certo, Deus o colocou como governador, para salvar não apenas a si mesmo, mas toda uma nação. A sabedoria que Deus vai derramar sobre você hoje não é apenas para resolver seus problemas, mas para abençoar pessoas ao seu redor. Você será uma resposta de Deus para alguém. Uma palavra sua, cheia de sabedoria, pode consolar, pode encorajar, pode até salvar uma vida. Agora respire fundo mais uma vez e pense em alguém que precisa de uma palavra sábia hoje. Talvez um filho, um amigo, um colega. Entregue essa pessoa diante de Deus e peça: Senhor, coloca em minha boca as palavras certas para abençoar esta vida. Meus irmãos, sabedoria não é apenas conhecimento. É amor aplicado na prática. É saber ouvir, saber calar, saber esperar, saber agir no tempo certo. E essa sabedoria só vem de uma fonte: o próprio Deus. Por isso,
Nesta manhã, faça desse dia um exercício de sabedoria. Ao acordar, ore. Ao falar, pense. Ao agir, consulte o Espírito Santo. Ao descansar, confie. Essa é a jornada de quem caminha com sabedoria. E lembre-se, quem busca sabedoria encontra a vida. Está em Provérbios 8:35. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Você deseja vida em abundância? Então, busque sabedoria. Você deseja favor de Deus? Então, clame por sabedoria. E agora, mais uma vez, feche seus olhos por alguns instantes. Respire fundo e diga: Senhor, que a minha vida seja guiada pela tua sabedoria. Repita devagar: Senhor, que a minha vida seja guiada pela tua sabedoria. Sinta como essa declaração fortalece sua alma, porque quando você escolhe ser guiado pela sabedoria do alto, a cada manhã você caminha com confiança, mesmo sem ter todas as respostas. E hoje, ao longo do dia, cada vez que surgir uma dúvida, lembre-se desta oração. Não confie apenas no que você pensa, mas pare por alguns segundos e diga: Espírito Santo, me mostra o que fazer. Essa prática simples vai mudar a forma como você vive, porque a sabedoria não transforma apenas suas decisões, ela transforma você. A sabedoria também nos ensina a viver o presente com equilíbrio. Muitas vezes nos preocupamos tanto com o amanhã que esquecemos de ouvir o que Deus quer nos falar hoje. Jesus disse em Mateus 6:34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O que ele estava ensinando é simples. A sabedoria consiste em aprender a confiar. Porque o insensato corre para todos os lados, tentando controlar o que ainda não aconteceu. Já o sábio descansa, porque sabe que cada dia tem seu próprio cuidado e o amanhã já está nas mãos de Deus. Respire fundo e permita que essa verdade penetre em sua alma. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você não precisa carregar nas costas o peso de todos os dias futuros. Você precisa apenas caminhar com sabedoria, um passo de cada vez. A sabedoria que vem do alto é também paciência. Quantas vezes, em busca de soluções rápidas, nos precipitamos em decisões que depois trazem dor? Mas aquele que espera no Senhor, ainda que o tempo pareça demorado, encontra a resposta perfeita. Lembre-se de Abraão. Ele recebeu a promessa de um filho, mas quando tentou apressar o cumprimento dessa promessa, gerou consequências que ecoaram por gerações. A sabedoria teria ensinado a esperar. E é isso que o Espírito Santo deseja ensinar a você nesta manhã, a esperar no tempo de Deus. Talvez você esteja enfrentando algo que parece urgente. Talvez haja uma resposta que precisa ser dada. Uma decisão que não pode mais ser adiada. Mas antes de agir pela pressa, peça sabedoria. Porque quando a decisão é guiada pela ansiedade, ela pode parecer boa por um momento, mas logo mostra seu peso. Já a decisão guiada pela sabedoria divina permanece firme, mesmo depois que o tempo passa. Agora, coloque a mão no coração mais uma vez e ore em silêncio. Senhor, me dá paciência e sabedoria para esperar o teu tempo. Repita isso dentro de si. Deixe que essa oração acalme a sua mente. A sabedoria também nos protege de armadilhas. Quantas vezes o inimigo coloca diante de nós portas que parecem oportunidades, mas na verdade são enganos. Sem sabedoria, podemos entrar nelas e nos perder. Mas com sabedoria, discernimos o que vem de Deus e o que é apenas ilusão. É como está escrito em Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Que forte isso! Nem tudo o que parece certo realmente é. E é por isso que precisamos da sabedoria divina, para não nos enganarmos pelas aparências. Talvez hoje você esteja diante de uma dessas portas.
Pode ser um convite, uma proposta, uma decisão que parece atraente, mas não se apresse. Ore, peça discernimento. Espere pela paz que confirma a vontade de Deus, porque a sabedoria sempre traz paz e a pressa sempre traz dúvida. Respire fundo novamente e entregue a Deus aquela situação em que você sente confusão. Diga a Ele: Pai, se não for da tua vontade, tira isso do meu caminho. Se for, confirma no meu coração. Essa é uma oração de sabedoria, e enquanto você ora assim, a paz vai crescendo dentro de você. Porque a sabedoria divina nunca se impõe com barulho, mas sempre se manifesta em silêncio e paz. Outro ponto importante: a sabedoria também nos ensina a falar. Nossas palavras têm poder. Elas podem construir ou destruir, levantar ou derrubar. Provérbios 18:21 nos lembra: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quantas vezes uma palavra impensada feriu alguém? Quantas vezes algo dito no calor da emoção trouxe consequências que depois se tornaram difíceis de reparar? A sabedoria nos chama a medir as palavras, a pensar antes de falar, a buscar sempre edificar com o que sai da nossa boca. Hoje, ao longo do dia, peça isso ao Espírito Santo: Senhor, coloca sabedoria nos meus lábios. Essa simples oração pode evitar tantos conflitos, pode evitar mágoas, pode transformar conversas em sementes de paz. Lembre-se, o sábio não é aquele que fala muito, mas aquele que fala na hora certa, com o tom certo e com a intenção certa. Agora, respire fundo mais uma vez. Imagine-se como um instrumento nas mãos de Deus. Cada palavra que você disser hoje pode ser usada para levar vida, cura, esperança. Isso é viver em sabedoria. E não se esqueça, a sabedoria também nos ensina a ouvir. Às vezes, é preciso calar e dar espaço para que o outro fale. É preciso silenciar a própria voz para ouvir a voz de Deus. O sábio sabe que há momentos em que o silêncio é mais poderoso do que qualquer discurso. Salmo 37:7 nos aconselha: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Esse descanso é também sabedoria. Saber que não precisamos provar nada a ninguém, porque quem justifica e exalta é o próprio Deus. Meus queridos, viver em sabedoria é viver em paz. É viver sem a necessidade de correr atrás de tudo, porque sabe que Deus está no controle de tudo. Por isso, nesta manhã, que a sua oração seja simples, mas profunda. Senhor, me dá sabedoria para viver este dia com equilíbrio, paciência e paz. E lembre-se, a cada decisão, a cada palavra, a cada silêncio, a sabedoria pode ser sua maior companhia. A verdadeira sabedoria não se mede pelo quanto sabemos, mas pelo quanto confiamos em Deus. É interessante notar que quando Salomão teve a oportunidade de pedir qualquer coisa ao Senhor, ele não pediu riquezas, poder ou longos dias de vida. Ele pediu sabedoria para governar o povo. E a resposta de Deus está registrada em 1 Reis 3:12. Eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou coração sábio e entendido, de maneira que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Perceba, a sabedoria é um presente do céu, que vem diretamente do coração de Deus, mas ela não se manifesta apenas em grandes tronos ou decisões nacionais. Ela se manifesta também na sua vida, no seu lar, nas escolhas que você precisa fazer ainda hoje. Respire fundo e entenda. A sabedoria que você pede nesta manhã é a mesma que guiou José no Egito, Daniel na Babilônia e Salomão em Israel.
E se o mesmo Deus é o que está com você, a mesma sabedoria pode ser derramada sobre a sua vida. Meus irmãos e irmãs, quantas vezes a falta de sabedoria nos faz gastar energia em batalhas que não precisávamos lutar. A sabedoria é como um filtro. Ela nos mostra quais batalhas são nossas e quais pertencem ao Senhor. Ela nos ajuda a discernir o que realmente vale a pena. Talvez você esteja gastando tempo e forças em algo que, no fundo, Deus já te pediu para entregar. Talvez esteja insistindo em uma porta fechada, tentando forçar algo que não foi planejado para você. A sabedoria de Deus não apenas abre portas certas, como também nos dá coragem para fechar portas erradas. Lembre-se, nem toda perda é derrota. Às vezes, deixar algo para trás é a maior prova de sabedoria, porque só quando largamos o que não é de Deus é que temos espaço para receber o que Ele realmente preparou. Agora, coloque a mão sobre o coração e declare: Senhor, me dá sabedoria para deixar o que não me leva à tua vontade. Essa é uma das orações mais poderosas que você pode fazer. A sabedoria também é equilíbrio. Muitas vezes vivemos em extremos. Ou nos entregamos demais, ou nos fechamos completamente. Ou trabalhamos até nos esgotarmos, ou paramos totalmente. Ou falamos em excesso, ou guardamos tudo dentro de nós. A sabedoria de Deus nos ensina a viver no ponto certo, no equilíbrio perfeito. Em Eclesiastes 7, 16, 18, encontramos um alerta precioso. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias fora de teu tempo? Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Esse texto nos ensina que sabedoria não é viver em extremos, mas no equilíbrio do temor a Deus. Respire fundo outra vez e permita que essa palavra entre em você. Equilíbrio. Sabedoria é viver em equilíbrio. Hoje, enquanto você organizar suas tarefas, enquanto responder mensagens, enquanto falar com as pessoas, peça ao Senhor que coloque equilíbrio em cada atitude. Isso é viver em sabedoria prática. E não podemos esquecer, a sabedoria também se revela na humildade. O sábio não é aquele que acha que sabe tudo, mas aquele que reconhece que precisa aprender sempre mais. Provérbios 11, 2 nos diz: Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. O orgulho nos afasta da sabedoria, mas a humildade nos aproxima dela. É por isso que os discípulos puderam aprender tanto com Jesus, porque eles estavam dispostos a ouvir. E você está disposto a ouvir hoje? Está disposto a deixar Deus corrigir, ajustar, ensinar? Essa é a chave da sabedoria. Agora, feche seus olhos por um momento e diga: Senhor, eu reconheço que preciso aprender. Me ensina os teus caminhos. Essa simples declaração abre espaço para que o Espírito Santo ministre ainda mais sobre sua vida. A sabedoria, meus irmãos, também nos leva a valorizar o tempo. Como é fácil desperdiçar horas preciosas com coisas que não edificam. Como é fácil nos perder em distrações, em preocupações, em conversas que não levam a nada. Efésios 5, 15, 16 nos exorta: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ser sábio é remir o tempo. É saber que cada minuto do seu dia é valioso. É escolher investir esse tempo naquilo que realmente importa, em oração, em amor, em relacionamentos que edificam, em atitudes que glorificam a Deus. Hoje, peça sabedoria para organizar o seu tempo. Que você não viva correndo atrás do vento, mas caminhe com propósito.
Que cada atividade tenha valor, que cada conversa tenha sentido, que cada pausa seja uma oportunidade de ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, a sabedoria é como um tesouro escondido. E Provérbios 2, 4, 5 nos mostra como encontrá-la. Se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Você percebe? A sabedoria não cai do céu como algo automático. Ela é buscada, é desejada, é pedida. Quanto mais a buscamos, mais a recebemos. Então faça desta manhã um ato de busca. Feche seus olhos por mais alguns segundos, respire fundo e declare: Senhor, eu quero te buscar acima de todas as coisas. Dá-me sabedoria como um tesouro escondido. E saiba, Deus não resiste a um coração que o busca de verdade. A sabedoria, meus irmãos e irmãs, não apenas ilumina o caminho, mas também fortalece o coração para enfrentar as provações. Muitas vezes, quando pensamos em sabedoria, associamos apenas a decisões tranquilas, a momentos de reflexão, a calma. Mas a verdadeira sabedoria também se revela nos momentos de pressão, quando tudo ao redor parece querer nos desequilibrar. É exatamente nessas horas que precisamos da direção do alto, porque a sabedoria divina não se abala diante da tempestade. Ela é firme, sólida, enraizada no temor ao Senhor. É como está escrito em Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem prudente é o homem sábio. Ele não constrói na areia da autoconfiança, mas na rocha da palavra de Deus. E quando vêm os ventos, as chuvas e as torrentes, a casa permanece de pé. Essa é a diferença que a sabedoria faz. Ela não impede que a tempestade chegue, mas garante que você permaneça firme nela. Respire fundo e reflita sobre o que você tem construído sua vida. Em opiniões humanas, em aparências, em conquistas passageiras, ou na sabedoria eterna que vem de Deus. Quando a sabedoria guia seus passos, você encontra estabilidade até mesmo em meio ao caos. Você pode ouvir más notícias, mas não se desespera. Você pode enfrentar portas fechadas, mas não perde a esperança. Você pode atravessar noites escuras, mas sabe que a luz da manhã já foi prometida. Tiago 1, 5, 6 nos lembra: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Veja, pedir sabedoria exige fé. Não basta apenas formular um pedido. É necessário crer que Deus vai responder. Agora feche os olhos por um instante e ore em silêncio. Senhor, aumenta a minha fé para pedir sabedoria e confiar que Tu me ouvirás. Deixe que essa oração se torne real dentro de você. Fé e a sabedoria caminham juntas, porque sem fé, a sabedoria se torna apenas teoria. Mas com fé, a sabedoria se torna prática, viva, transformadora. Meus irmãos, precisamos compreender que sabedoria também é proteção. Quantas vezes Deus nos livrou de situações que nem sequer percebemos? Quantas vezes uma porta fechada foi, na verdade, um cuidado do Senhor para nos preservar de algo pior? A sabedoria divina não nos mostra apenas o que devemos fazer, mas também o que devemos evitar. Ela nos alerta, nos dá discernimento, nos afasta de armadilhas. É como um farol em meio à noite, nos mostrando onde não devemos pisar. Provérbios 22, 3 nos ensina: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O sábio discerne o perigo e se afasta. O insensato insiste e sofre as consequências. Por isso, peça hoje ao Senhor: Pai, abre os meus olhos espirituais para perceber o que não é da Tua vontade. Me dá sabedoria para recusar aquilo que parece bom.
mas não vem de ti. Respire fundo novamente. Sinta como o Espírito Santo está guiando seus pensamentos agora. Porque sabedoria não é apenas teoria, é prática diária, é a direção que o Espírito sopra em cada detalhe. Outra característica da sabedoria é que ela nos ensina a valorizar as pessoas. O sábio sabe que cada vida é preciosa diante de Deus. Ele não trata os outros com indiferença, não mede as pessoas por aparência, não se deixa levar por preconceitos. O sábio vê o valor que Deus colocou em cada ser humano. Jesus nos mostrou isso em cada encontro. Ele tratava os marginalizados com dignidade, os pecadores com amor, os discípulos com paciência. Essa é a sabedoria que precisamos pedir. A sabedoria que nos ensina a amar como Cristo amou. Talvez hoje você tenha a oportunidade de demonstrar sabedoria em um simples gesto. Ouvir alguém, oferecer uma palavra de encorajamento, estender a mão. Nunca subestime a força de pequenas atitudes, guiadas pela sabedoria do alto. Agora feche os olhos por um instante e ore. Senhor, me dá sabedoria para amar como Jesus amou. Essa oração é simples, mas carrega poder transformador. E lembre-se, sabedoria também é saber descansar. Quantas vezes nos cansamos tentando resolver tudo sozinhos, quando a verdadeira sabedoria é entregar aos pés da cruz aquilo que não podemos carregar. Salmo 127, 2 nos lembra: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Sabedoria é confiar que Deus está cuidando mesmo quando estamos dormindo. Por isso, não carregue pesos desnecessários hoje. Não tente controlar aquilo que só Deus pode resolver. Descanse. Essa é uma das maiores provas de sabedoria. Saber parar, saber confiar, saber descansar no cuidado do Pai. Respire fundo, solte a tensão dos ombros e declare: Senhor, eu entrego nas tuas mãos o que não posso controlar. Quando você faz isso, a paz que excede todo o entendimento invade o seu coração. Essa paz é fruto da sabedoria. Meus irmãos, a sabedoria é mais do que conhecimento. É vida aplicada, é fé em prática, é amor em movimento, é descanso em Deus. E nesta manhã, o Senhor está derramando sobre você não apenas conhecimento, mas uma sabedoria viva que vai conduzir cada passo do seu dia. Há um ponto precioso que precisamos compreender. A sabedoria não é apenas um recurso para este dia, mas um estilo de vida. O homem e a mulher que vivem em sabedoria são como árvores plantadas junto às águas. Elas não temem o calor, não se abalam com a seca, porque suas raízes estão firmes em algo mais profundo. Jeremias 17, 7 e 8 nos mostra isso. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Você percebe? Sabedoria está diretamente ligada à confiança em Deus. O sábio não é abalado pelas circunstâncias porque sabe que sua vida está firmada em raízes profundas. Ele não depende da chuva passageira, mas da fonte eterna. Respire fundo agora e visualize a sua vida como uma árvore. Pergunte-se: onde estão minhas raízes? Estão nas opiniões humanas que mudam como o vento? Ou estão no Senhor, que é firme e imutável? A sabedoria de Deus nos dá profundidade. Enquanto muitos vivem de aparências superficiais, o sábio mergulha na presença de Deus e encontra estabilidade que nada pode tirar. E veja, meus irmãos, que a sabedoria também gera frutos. Uma pessoa sábia não apenas vive em paz, mas transmite paz. Não apenas anda com discernimento, mas também guia outros pelo mesmo caminho.
Jesus disse em Mateus 7,16: Por seus frutos os conhecereis. O fruto de uma vida sábia é visível. São palavras que edificam, atitudes que inspiram, decisões que refletem o caráter de Cristo. Pergunte a si mesmo nesta manhã: que frutos a minha vida tem gerado? São frutos de paciência, de amor, de misericórdia, ou frutos de pressa, de impaciência, de dureza? Essa autoavaliação é parte da sabedoria. Agora, feche os olhos por um instante e ore. Senhor, ajuda-me a gerar frutos de sabedoria neste dia. Deixe que essa oração simples saia do fundo da sua alma. E lembre-se, o fruto não aparece da noite para o dia. Ele nasce de um processo. A sabedoria é construída dia após dia, escolha após escolha, oração após oração. Assim como a árvore precisa de tempo para crescer, a sabedoria também precisa ser cultivada. Meus irmãos, a sabedoria é também humildade para aprender. O sábio não se acha dono da verdade, mas está sempre disposto a ouvir, a crescer, a ser ensinado. Provérbios 9:9 diz: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. É assim que Deus deseja trabalhar em nós, acrescentando sabedoria a cada dia. Não como algo estático, mas como um rio que nunca para de fluir. Respire fundo outra vez. E imagine esse rio, da sabedoria de Deus correndo dentro de você, lavando pensamentos confusos, removendo dúvidas, trazendo clareza. Esse rio é o Espírito Santo agindo na sua mente e no seu coração. Talvez você já tenha tomado decisões erradas no passado e pense: será que ainda posso viver em sabedoria? A resposta é sim. O Senhor é especialista em transformar erros em aprendizados, dores em crescimento, falhas em testemunhos. A sabedoria não apaga o passado, mas redime o presente e constrói um futuro novo. Agora declare com fé: Senhor, eu escolho viver em sabedoria a partir de hoje. Quando você faz essa declaração, está colocando um marco espiritual na sua vida. Está dizendo que, independentemente dos erros anteriores, daqui em diante, você deseja ser guiado pelo Espírito Santo em cada passo. E mais, a sabedoria também nos prepara para aconselhar outros. Talvez hoje mesmo alguém venha até você em busca de orientação. Não se preocupe em ter as palavras perfeitas. Apenas ore: Espírito Santo, fala através de mim. E Ele colocará a palavra certa nos seus lábios. Essa é a beleza da sabedoria divina. Ela não apenas nos guia, mas também nos torna canais de direção para outros. Pense em quantas vidas podem ser impactadas se você escolher viver guiado pela sabedoria de Deus. Seu lar pode ser transformado. Seu ambiente de trabalho pode mudar. Seus relacionamentos podem ser renovados, porque a sabedoria é contagiosa. Quando alguém vive por ela, inspira outros a fazerem o mesmo. E não se esqueça, a sabedoria também é força em tempos de fraqueza. Ela nos ensina a não desistir, a não desanimar, a não abandonar o caminho, mesmo quando tudo parece difícil. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas a sabedoria nos dá força interior para permanecer firmes. Respire fundo mais uma vez e declare: Senhor, enche-me de sabedoria e força para permanecer de pé. Essa declaração será o combustível da sua alma neste dia. Meus irmãos, a sabedoria é a chave que abre portas, é a lâmpada que ilumina o caminho, é a força que sustenta no deserto, é a raiz que mantém a árvore firme. E nesta manhã, o Senhor está derramando sobre você uma porção nova dessa sabedoria. Receba com fé, porque ela vai guiar cada detalhe do seu dia. A sabedoria que buscamos nesta manhã não é apenas para hoje, mas para todos os dias da nossa vida. É a sabedoria que nos sustenta nas batalhas,
que nos guia nas decisões, que nos dá força nas fraquezas e que nos enche de paz quando tudo parece confuso. Meus irmãos e irmãs, vejam como o Senhor tem falado conosco desde o início deste dia. Ele nos lembrou que a sabedoria é um presente, que deve ser pedida em fé, que deve ser buscada como um tesouro escondido. Ele nos mostrou que a verdadeira sabedoria não vem da pressa, não vem do orgulho, não vem de atalhos, mas vem do temor ao Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Respire fundo. Sinta a presença de Deus ao seu redor agora. Ele está aí, exatamente onde você está, derramando paz, clareza e direção sobre sua mente. Talvez você tenha acordado, hoje cheio de incertezas, sem saber como lidar com algo que está diante de você. Mas agora, pela fé, você pode declarar: eu não caminho mais na minha própria força, mas na sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria será o seu escudo. Essa sabedoria será a sua lâmpada. Essa sabedoria será o seu descanso. E lembre-se, o Senhor dá sabedoria a todos os que pedem. Não há limites, não há restrições, não há barreiras. Se você pedir, Ele dará. Se você buscar, Ele deixará que você encontre. Se você abrir o coração, Ele encherá de discernimento. Coloque a mão sobre o coração neste momento e ore junto comigo. Pai amado, eu entrego o meu dia em Tuas mãos. Derrama sobre mim a Tua sabedoria, que cada decisão, cada palavra, cada atitude seja guiada pelo Teu Espírito. Que eu não me apoie no meu próprio entendimento, mas confie de todo o coração em Ti. Senhor, guia-me em cada detalhe, livra-me das armadilhas, dá-me discernimento para escolher o que é certo e coragem para deixar o que não é da Tua vontade. Hoje eu declaro, quero viver debaixo da Tua sabedoria. Permaneça alguns segundos em silêncio, sinta a paz de Deus invadindo sua alma. Esse silêncio também é sabedoria, porque é nele que a voz do Espírito Santo fala mais alto. Agora, que você se levante para o seu dia com confiança, não pela sua força, mas pela sabedoria que vem do alto. Não com medo, mas com discernimento. Não com ansiedade, mas com paz. E guarde no coração as palavras de Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Hoje o Senhor endireitará as suas veredas. Caminhe com fé,